noite, meninas, tudo bem? Tava com saudade já de vir aqui conversar com vocês. Vou esperar que vocês mandarem o oi, porque às vezes dá uma bugada aqui e não aparece comentários. Vamos esperar. Alguém que entrar já fala oi, tá bom? Só pra eu ter certeza que tá tudo certo. Deixa eu tirar o som daqui, senão fica... Gente, cadê vocês? Deixa eu olhar aqui pela página, gente, porque ó, às vezes é isso que acontece, simplesmente eu não consigo ver os comentários aqui. Ah, ó, tem uma online, duas, acho que agora tá indo, né? Meninas que estão online, mandam um oi só pra eu ver se tá aparecendo os comentários aqui, senão eu tenho que ler os comentários pelo computador e responder aqui pra vocês. Oi, Lu, ai, que ótimo, tá assim. Então, tô aqui. Meninas, meu nome é Stephanie, né? Boa noite, Lu. Meu nome é Stephanie Azevedo, sou a idealizadora da página Advocacia para Elas. E a ideia é estar toda quarta aqui com vocês, batendo um papo, tirando dúvidas dos principais assuntos, guarda, pensão, visita, tudo que gira em torno de direito de família e que tantas vezes são coisas simples, mas são coisas que às vezes a gente vê em novela, vê em outros lugares e a gente não sabe ao certo o que que é, né? Então, podem ir perguntando, eu vou respondendo. E a ideia é essa, que seja um bate-papo informal aqui. Oi, Risoneia! Amanhã, lá no meu canal no Instagram, a gente vai estar com uma psicóloga falando como identificar o abuso sexual nas crianças, né? A gente fica com tanto medo, a gente que é mãe solo, daí muitas vezes até mesmo padrasto, madrasta, pai, vô, porque a gente sabe que a maior parte, 85% dos abusos sexuais, oi Tati, 85% dos abusos sexuais é dentro de casa, né? É com pessoas próximas. Então amanhã a gente vai estar fazendo um bate-papo com uma psicóloga forense, então ela tem uma experiência grande com essa abordagem e a gente vai falar como a gente identificar, como a gente abordar a criança para poder conversar sobre esse assunto. Então já fica o convite aqui, que amanhã às 9 horas estarei lá no Instagram, Advogo para Elas, conversando com a doutora Pamela Rabelo. Meninas, podem ir mandando dúvidas, tá bom? Que eu vou respondendo vocês. Boa noite, Kéfia. Como que estão sendo as visitas agora com... Tá dando tudo certo? As pensões estão em dia? Os pais estão pagando? Com essa pandemia, como que vocês estão fazendo? Bom, meninas, eu vou falando, tá? No geral, dos assuntos que mais me questionam. E enquanto não chega a dúvida aqui, mas surgindo as dúvidas eu já começo a responder, tá? Pensão. Stephanie, não tá aprendendo agora na pandemia? Não, não é que não tá aprendendo. Não está aprendendo agora na pandemia. Mas não quer dizer que a gente não tá podendo entrar com a ação de cobrança, tá? Então a gente pode entrar com pedido de prisão. Os oficiais de justiça estão trabalhando normalmente, tá bom, gente? Então os oficiais de justiça continuam trabalhando normalmente. A única coisa que tá acontecendo é porque, assim, como que funciona um pedido de prisão? Muitas vezes o pessoal já pensa que a gente pede, já vai lá e já prende. Não, como que funciona? Eu entro, pra eu poder pedir prisão tem que ser no máximo, às vezes as pessoas pensam que é no mínimo, não é, no máximo 3 parcelas da pensão em atraso. Se por um acaso tiver 4 parcelas, ou eu entro pelo rito de penhora, ou eu entro as 3 parcelas pelo rito de prisão e uma parcela pelo rito de penhora. Ai, tem 10 parcelas, então eu entro
3 parcelas pelo rito de prisão e as outras 7 pelo rito de penhora, tá? Porque no rito de prisão é só 3. Ah, Stephanie, mas e daí? Eu entrei todas que se vencerem depois dessas duas, tá? Depois dessas 3, todas que se vencerem ao longo do processo, aí sim, vão ser cobradas no processo. Mas eu não posso entrar com rito de prisão com 4, 5 ou mais parcelas. Então, digamos que ele tá lá com 2 parcelas em atraso, a gente vai lá e entra com pedido. Ele vai ser intimado através de um oficial de justiça. O oficial de justiça vai lá, vai entregar para ele, falando assim, olha, você tá devendo, quando ela entrou com a ação, você tava devendo X. Digamos que nesse meio tempo acabou vencendo mais 2, porque, por exemplo, nessa época de pandemia, que chegou a ter um tempo que o fórum ficou realmente sem andar, aí vai vencendo mais parcelas. Então lá tá escrito que na época que a pessoa entrou com a ação estava devendo X. Mas que tudo que se vencer dali em diante ele tem que pagar também, tá? Então ele recebe um papel falando isso. Ele tem 3 dias pra impugnar, que é pra falar assim, não, eu não vou pagar, ou não, eu não vou pagar por causa disso, pra justificar, apresentar uma justificativa. Ah, Stephanie, então ele pode apresentar qualquer justificativa? Não, ele vai apresentar uma justificativa, o seu advogado vai ser intimado para falar se aceita a justificativa ou não. E é nessa hora que surgem aquelas propostas de acordo absurdas. Às vezes a pessoa tá devendo... Já tive casos que o cara tava lá devendo tipo 15 mil reais, ele falou que ia pagar em parcelas de 50, entendeu? E daí o que que... e daí, Stephanie? O que que eu vou fazer? O seu advogado pode recusar, você pode recusar. Eu particularmente costumo recusar, tá? Porque muitas vezes eles só fazem isso para não ir preso. Então eles vão lá, parcelam um valor e depois não pagam. Ou então, às vezes, tem pessoas que realmente têm um valor assim, tipo, tá devendo 5 mil. E ele fala, eu vou dar 2.500 agora e mais 2 parcelas de 1.000. Eu converso com a cliente, se a cliente falar, não, Stephanie, beleza, a gente pode fazer assim. A gente pede suspensão no processo, tá? Eu nunca peço a extinção mediante acordo. Eu peço suspensão até que o acordo se cumpra. Por quê? Porque daí se o cara não pagar, a gente continua da onde estava o processo. Então essa é uma forma que eu trabalho. Porque eu já vi pessoas que chegam até mim que falam assim, ele fez um acordo e não pagou nem a primeira parcela. Só que o advogado, em vez de pedir a suspensão, foi lá e pediu a extinção do processo. Aí acabou com o processo. Então, beleza. Aí, digamos que... Aí foi lá, foi intimado. Ele tem 3 dias para fazer isso, tá? Tem 3 dias para achar um advogado e para o advogado impugnar. Digamos que ele não faça isso. Stephanie, daí automaticamente ele vai preso? Não. Aí passou os 3 dias, aí que o juiz vai mandar expedir o mandado de prisão. Aí esse mandado de prisão, quando sai, ele vai direto para a delegacia. Normalmente vai direto para a delegacia da mulher, por exemplo. Mas fica já em todo a base de dados da polícia, que é nessa hora que, sabe quando a pessoa vai lá, ele foi fazer RG e acabou sendo preso. Ele foi parado numa blitz, foi preso. Vai para toda a polícia. É como se a pessoa tivesse como procurado mesmo. Então é assim que acontece, tá? Aí ele fica como procurado. Agora, nossa, mas ninguém vai atrás dele prender? Vai! Qualquer polícia pode ir atrás dele prender, tá bom? Então, depois que sai o mandado de prisão, aí o judiciário não tem mais controle sobre esse mandado. Aí é a polícia que vai atrás, a polícia que cumpre esse mandado. E daí tem uma série de questões lá, por exemplo, esse mandado o mandado de prisão por causa de pensão tem que ser em horário comercial. Então a polícia não vai fora do horário. Nossa, gente, vocês estão mandando perguntas aqui e o meu celular não estava subindo. Eu estava achando estranho mesmo. Falei, meu Deus, ninguém tá falando comigo hoje. Então é isso que pode acontecer, tá? Vou responder as perguntas, que eu tava meio que enrolando aqui com um assunto que eu achava pertinente, sendo que tem um monte de pergunta aqui. Como resolver judicialmente o abandono afetivo? Gente, o abandono afetivo, você tem que conseguir provar que tá trazendo dano pra criança ou pro jovem, por exemplo. Por quê? Porque, assim, é um processo muito subjetivo. Então, não adianta só você alegar. Você vai ter que alegar e você vai ter que provar. Porque, por exemplo, um bebê,
que nunca conheceu o pai, nunca teve contato com o pai. Não tô falando que seja proibido entrar com abandono afetivo, tá? Mas o abandono afetivo, ele mais ou menos é como um danos morais, sabe? Ele é como se fossem uns danos morais. E tem que causar, então, danos nessa criança para que você consiga ter, de fato, uma condenação. Porque senão você pode entrar com abandono afetivo, gastar um dinheiro, é desgastante para o menor, para todo mundo envolvido, porque vai em psicólogo, vai em assistente social, para entender a situação ali, para poder comprovar. Como que... então seria isso. Então, tendo essas provas, por exemplo, a criança teve um caso meu que o jovem menino tinha tentado se matar algumas vezes, inclusive tinha ficado internado diante da separação dos pais, e depois que o pai teve um novo filho e abandonou ele completamente. E isso era muito claro, porque os profissionais, né, os psicólogos laudavam isso. Nesse caso dele, tinha toda essa prova. Os laudos, as internações dele, os remédios que ele tomava. Então, essas provas você leva para o judiciário para comprovar que teve esse abandono que está gerando danos no jovem. Quando se tem 2 filhos com mães diferentes, a pensão tem o mesmo valor? Não necessariamente, Kelsa, embora deva ter. Mas o que pode acontecer? Pode ser que uma entrou em algum momento, não é assim automático, entendeu? Meio que cada uma cuida da sua pensão. Então, por exemplo, eu tô com uma cliente que ela a mãe do primeiro filho dele recebe 20%. Ela tem 2 filhos que recebem 10%, entendeu? E não fui eu que fiz, tá? Esse divórcio, agora a gente tá revisando esse valor para que fique na verdade, para que eu tô tentando reverter esse valor para ser 20% para minha cliente que tem 2 filhos e 10% para o outro, ou no mínimo que igualize, que fique igual, fique 15 para um, 15 para o outro, tá? Então, não é matemático, tem que fazer a comprovação ali dos gastos, tem que fazer a comprovação do padrão de vida. Em algumas vezes, o pai pode até ter que pagar um pouquinho mais, entendeu? Então, em vez dele limitar ali aos 30%, ser ali 33%, 35%, para dar o mesmo padrão de vida para os 2 filhos, tá? Mas não é uma conta assim matemática, não. Teoricamente, sim. Mas existem muitos casos que um ganha X, o outro ganha Y. Principalmente quando o pai é... Um beijão, Tainá. Tainá mesmo, né? Tainá Araújo. Beijão pra Manaus. Então, Então, principalmente... Fui mandar um beijo pra ela, perdi o fio da meada aqui. Mas é isso, tá, gente? Então, tem sim... lembrei. Principalmente quando o pai é autônomo. Quando é autônomo, muitas vezes... São valores diversos. Às vezes um tá lá um salário mínimo, o outro lá tá meio salário mínimo. Mas sim, pode pedir uma revisional para equiparar. A mãe que tá recebendo menos, a criança que tá recebendo menos, a mãe pode pedir uma revisional para equiparar com os outros filhos, tá? Boa noite, Lari. A Laís. Estou grávida de 6 meses. Me separei e estava de 3. Entrei com pedido de alimentos gravídicos em maio. Terá audiência em agosto. Ele já foi informado. Ele tem que pagar os atrasados a partir da citação, tá? Foi determinado já os provisórios? Não, né? Porque gravídicos, ele tem que se manifestar, né? Porque assim, os gravídicos, eles são devidos a partir da citação. Vai ter audiência. Digamos que quando chegue na audiência, ele fale só para ganhar tempo. Tem alguns que fazem isso, tá? Só para ganhar tempo, ele fala assim, eu acho que não é meu filho, não. Se ele falar isso e exigir o DNA, tudo bem. O juiz vai mandar marcar o DNA, lógico que vai ter que esperar o bebê nascer, mas sendo comprovada a paternidade, ele continua devendo lá desde a citação, tá bom? Então, quando é alimentos gravídicos, é sempre desde a citação. Agora, se chegar em agosto, ele virar e falar assim, beleza, tipo, sim o meu filho... Se já tiver sido determinados alimentos provisórios, ele tem que pagar esse retroativo. Se não tiver, nesse dia vai ser determinado o valor X, tá?
Bom, gente, consegui responder todas. Podem mandando mais dúvidas, que eu estou aqui à disposição de vocês para responder. Eu fui respondendo tão rápido porque eu tinha levei um susto que eu tinha deixado acumular um monte aqui. E aí eu fui respondendo super rápido. E na verdade, até que tava no tempo, né? Meninas, tem mais dúvidas? De nada, Laís. Doutora, caso a criança se já é especial, existe algum prazo para suspender a pensão com 18 anos? Lari, normalmente a criança especial laudada, ela nunca suspende, tá? A pensão, assim, o pai pode com 18 anos tentar a exoneração, mas apresentando laudo que se perdura, ou seja, que continua, lógico que se perdura, se é algo da criança, vai continuar, né? Mas comprovando que ela que ela é impedida de levar uma vida normal, mantém, na verdade, tem que pagar ad eterno aquele ali, enquanto a criança for dependente, né? Agora, digamos que a criança ficou dependente por um tempo, ali mais de 18 anos, mas quando tá lá com os 27 anos, porque às vezes a criança a criança nesse momento já jovem, né, vai aprendendo, nossa, com 27 anos começou a conseguir ali ter uma vida e tá tendo uma vida independente. Aí, nesse momento, sim, conseguiria exonerar, mas do contrário, se for algo que se perdura e o jovem não conseguir ter essa independência, vai continuar. Pode ficar tranquilo, enquanto tiver essa impossibilidade da independência. Como são feitos os processos de alienação parental? Gente, o processo de alienação parental, assim como o de abandono afetivo, ele é muito doloroso e é muito, assim, expositivo para a criança, para os pais, para todo mundo, né? Então tem que ter provas, tá? Porque não tem hoje, tá? É do ano passado para esse ano que mudou, porque antes esse processo muitas vezes era usado pelos pais infundadamente. Falava que a mãe fazia alienação antes mesmo de comprovar, antes de ouvir a mãe, ia lá e pegava a criança e para depois ouvir a mãe. E nisso muitas mães chegaram a perder guarda por alienação parental e elas nem causavam essa alienação. Então hoje não, hoje tem que provar. Então como que faz? Só que é algo muito complicado de provar, porque você tem que provar que exista de fato aquela campanha difamatória contra o pai ou contra a mãe. Então a criança vai passar, tá, por psicólogo, por assistente social, para ver, para contextualizar se realmente está acontecendo isso. Fora isso, gravações podem ser usadas, prints pode ser usado, às vezes testemunhas podem ser usadas, entendeu? Porque às vezes a criança conta, meu pai falou que a minha mãe é isso, que a minha mãe é aquilo, ou então, nossa, minha mãe fica falando que o meu pai é isso, que é aquilo. Então tem que conseguir provar que tem essa campanha difamatória, tá? Boa noite, Lu. No meu processo apareceu expedição de tipo de documento. O que significa? Foi expedido algum documento, mas pode ser vários. Pode ser um ofício para consultar alguma coisa. Então, às vezes, tipo, digamos assim, que tá em fase de penhora, tá cobrando pensão, tá em fase de penhora. Pode ser um ofício para procurar se tem fundo de garantia, se tem conta em banco, tá? Pode ser a expedição de um mandado de citação, de intimação. Então, digamos que tem que intimar ele. Pode ser um mandado, então teria que olhar mesmo para ver que tipo de documento é. Normalmente, na onde vem escrito isso, vem escrito que tipo de documento é. E no processo, se vocês têm a senha e estão conseguindo ver, lá em cima vai ter um lugar onde vai ter os andamentos do processo, né?
Lá em cima vai ter ver o processo inteiro. Se vocês clicarem lá, vai abrir o processo mesmo inteiro, com um monte de documentos aqui. Fica mais fácil de vocês entenderem, porque às vezes não, porque esse andamento processual é o resumo do resumo do resumo. Lá tem os documentos inteiros. Então, às vezes, por exemplo, se só tiver assim, você entrando lá vai ter o documento que foi expedido. Aí você consegue entender, às vezes, se é pro oficial de justiça, se é pra ver se tem dinheiro, ou qualquer coisa que seja. Pai que assiste pornografia nos dias de visita dos filhos menores. Como proceder? Tem os prints da conta e as provas. Bom, complicado, né, Lu? Que situação delicada. A gente teria que conseguir provar que ele tá vendo em um momento que as crianças possam ter acesso a esse conteúdo também. Então, por exemplo, e se na verdade ele tá vendo numa hora que as crianças... Eu moro em prédio. Se estiver vendo numa hora que as crianças estão brincando lá embaixo, entendeu? Ele, entre parênteses, embora seja algo que não é legal, ele poderia, entendeu? Mesmo que as crianças... É o dia dele de visita, mas as crianças lá embaixo, as crianças não estão ali, ele poderia. Ah, ele tá vendo à noite, na hora que as crianças já tá dormindo. Também, poderia. Agora, ele tá na sala, eu tô aqui, as crianças estão na sala e eu tô vendo, entendeu? Ou ele tá vendo, isso não pode. Então, você teria que conseguir fazer esse nexo, né? Essa comprovação do vínculo das crianças com a pornografia. Se você não conseguir fazer isso, meio que ele pode, entendeu? Como se fosse assim. Por mais que não seja uma coisa legal, a gente sabe tudo que envolve a indústria pornográfica, né? Mas, tipo, ainda não é uma coisa ilegal ainda. Bom, meninas, tem mais dúvidas? Hoje eu tô sentindo vocês mais calmas. Normalmente vocês estão sempre com tantas dúvidas. Hoje vocês estão mais tranquilas, assim. Ah, entendi, Lu. São 2 bebês. Então, teoricamente, ele teria que ficar próximo o tempo todo, né? Mas é aquele negócio, se for no horário que os bebês estão dormindo, fica ainda mais difícil de contextualizar, porque as crianças, entre parênteses, não entendem, né? Então, tipo, ele vê, meio que não tem... Não tô falando que, você concorda com isso, Stephanie? Não, eu não concordo, mas legalmente falando, não tem nada que não deixa ele ver. Doutora, boa noite. Não tenho uma relação muito amigável com o pai do meu filho. E todas as vezes que nos falamos no WhatsApp, acabamos discutindo. É fato que eu não posso bloquear ele? Não, você pode bloquear ele sim. Ai, gente, essa dúvida é sempre recorrente. Eu acho que eu vou até fazer um post falando sobre isso. É interessante a Tina ter trazido isso. Gente, vocês não são obrigadas a manter os seus ex nas redes sociais, tá? E tem muita gente que fica com medo. Ai, Stephanie, hoje uma cliente minha me mandou mensagem. Stephanie, eu tenho que aceitar ele? Não, gente, não precisa aceitar. Não precisa ter essa política da boa vizinhança. Lógico, política da boa vizinhança em relação aos filhos. Ah, no momento que ele vem pegar as crianças, vai levar as crianças. Enquanto eu tenho que falar ali se as crianças estão bem ou não, é lógico que isso tem que ter. Tem que ter ali um relacionamento amistoso. Agora, um relacionamento em rede social você não é obrigada a ter, tá bom? Então você pode bloquear sim. Tudo, por exemplo, nesse caso da Tina, que o WhatsApp muitas vezes hoje é usado como telefone, né? Ninguém mais gosta de ficar ligando. Então, muitas vezes a gente, em vez de ligar, a gente resolve pelo WhatsApp. Mas se é um relacionamento onde toda vez que eu falo pelo WhatsApp é desgastante, eu posso falar, olha, a partir de agora, para evitar que a gente fique discutindo, tudo que a gente tiver que falar sobre as crianças, a gente vai falar por e-mail. E vocês começam a falar por e-mail, entendeu? Você bloqueia bloqueia no WhatsApp
e começa a falar por e-mail, olha, queria avisar que as crianças, a aula das crianças vai ser assim, assim, assado, pode vir pegar eles aqui. Por quê? Porque o e-mail é algo mais formal. Não que o WhatsApp você não possa juntar no processo. Você pode, mas é justamente o WhatsApp é algo que tá o tempo todo ali com você. Então, acaba sendo uma forma da pessoa continuar te psicopateando ali, né? Então, você corta isso e pelo e-mail você vai acessar o e-mail só na hora que você quiser. Você não vai precisar ter esse contato constante com a pessoa. Então é isso, gente. Meninas, cadê vocês? Ele insinua que se eu bloquear, ele irá usar contra mim por proibir ele de falar com o filho, mas obrigada. Nesse caso, você pode inclusive falar isso pra ele, tá? Fala assim, olha, vamos conversar agora sobre as crianças por e-mail. E quando você quiser falar com o João, digamos que seu filho seja João, e quando você quiser falar com o João, você me manda um e-mail, a gente marca um horário específico e você liga pra falar com ele. Ou a gente já combina já, toda terça. Ah, não, mas eu não quero combinar horário específico. Então, tudo bem. Então, você manda um e-mail com um dia de antecedência falando amanhã eu vou ligar pro João. Você pode, tá? Pode estipular o horário. Ele não tem que ter acesso livre à criança. Ele tem que ter respeitado os dias dele de visita. Fora isso, esse acesso à criança dentro dos outros dias é da forma que você achar melhor. Se você falar, você vai ligar 2 vezes por semana, vai ser isso e acabou. Fala um pouco sobre os valores e porcentagem da pensão. Meu filho não tem valor específico. Como assim, Risoneia? Por que ele não tem valor específico? Gente, o valor da pensão. Vou esperar a Risoneia me responder para eu poder entender por que o filho dela não tem valor específico, tá? O meu ex me bateu na frente da minha filha. Ela relatou na psicóloga as agressões. Eu tenho medida protetiva que ela não foi atendida. Não. Isso afeta na regulamentação de visitas? Afeta, Margarete. É o que você diz? Você quer diminuir como que tá sendo as visitas hoje? Mas afeta sim, porque, por exemplo, se você tem protetiva, até na hora de você entregar a sua filha para ele, teria que ser uma outra pessoa. E se por um acaso ele é agressivo também com a sua filha, se isso afetou ela psicologicamente, você pode inclusive pedir visitas assistidas para ela, tá? Contextualizar ali, falar para a psicóloga laudar o quanto isso foi danoso para ela e pedir visitas assistidas. Aí, lógico, não vai poder ser por você, vai ser por alguém escolhido especificamente, porque você também não vai poder ter esse contato com ele. Mas o contato da sua filha a gente não consegue cortar, mas a gente consegue limitar. Lu, quem tem medida protetiva, corta completamente o contato. Contato zero, não precisa ter contato algum. A não ser as visitas às crianças, o que seja já regulamentado, tá? Então, se não tem regulamentação, quando não tem regulamentação, gente, não existe isso da visita, tá? Então, por exemplo, nesses casos de medida protetiva, às vezes não tem regulamentação e na própria medida protetiva vem falando salva as visitas do filho, mas isso são visitas regulamentadas. Então tem que entrar com uma ação, aí vai ter um processo onde vai ser regulamentado. E é nessa hora que você vai informar, olha, já tem uma medida protetiva, para estabelecer da melhor forma possível. Vai ver se vai ser cabível uma visita assistida ou não. Quem que vai entregar, quem que vai pegar a criança. O pai da minha filha está atrasando a pensão, não paga no dia. Como procedo? Atrasa todo mês. E outra coisa, esse mês é a primeira pensão definitiva. Se ele não pôr o valor da definitiva, eu não entendi, Ju. Ele tem que pagar, tá? Ele tem que pagar no dia certo e o valor que tá estipulado lá. Se não tem nada regulamentado, Ju,
Ah, obrigada que você está gostando. Se não tem nada regulamentado, você não precisa deixar aí, e tá? Não tem horário, não tem nada. Quando tiver regulamentado, aí vai ser o que tiver lá. Enquanto não tiver, beleza. Pode cortar completamente a ligação. Gente, lembrando aqui que eu tô falando isso pra ela porque ela tem protetiva. Então, nesse caso, pode cortar completamente a ligação até que as visitas sejam regulamentadas. Ju, eu não consegui entender exatamente. Ele tem que pagar o valor que foi estipulado e ele tem que pagar no dia. Quando ele não paga no dia específico, depois eu leio da Margarete. Quando ele não paga no dia específico, você já pode executar a pensão. O que acaba acontecendo é que às vezes a pessoa não chega nem a atrasar um mês. Então acaba não compensando, não é que não pode, mas acaba não compensando a entrar com a execução, tá? Porque ele não chega a atrasar mais do que um mês. Mas se ele atrasou, você já pode executar. A Margarete, ainda não tivemos audiência e ele não entrou com a regulamentação de visita para ficar fazendo ameaças pelas pessoas próximas. Nessa semana, ele ameaçou a psicóloga dela. Cortei as visitas pela pandemia. Como não teve audiência, não tem as visitas, corta tudo e não precisa ter nada. Nada. Enquanto não sair, enquanto não tiver no papel, não precisa ter nada. Pode ficar tranquila. Ah, tá. Foi regulamentado e ele não tá pagando em dia. Então é isso. A partir do momento que atrasa, você já pode executar. O que acaba não compensando por que, Stephanie, que não compensa? Hoje, você já pode executar a partir de um dia em atraso, mas digamos que é para pagar dia 10, hoje já é dia 24 e a pessoa não pagou. Aí, eu vou lá e pago um advogado. Quando chega no dia 1º, ele paga. Por isso que não compensa, porque você gasta com advogado para logo na sequência ele vir pagar. Por isso que pelo menos, eu falo assim, olha, eu espero estar pelo menos 2 meses em atraso, justamente para não correr o risco da pessoa me pagar e logo na sequência o alimentante pagar ela, entendeu? Por esse motivo que acaba não compensando. Ah, Stephanie, mas e se eu entrar pela defensoria? Na defensoria, como é muita gente procurando eles, para evitar que eles ficassem entrando, imagina, a pessoa atrasa um dia, já vão lá entrar. Se hoje, desse jeito que tá, já tem um monte de gente, se eles abrirem dessa forma, muita gente, ia aumentar muito mais. Então, o que eles fazem? Eles, uma liberalidade deles, eles falam, a gente só vai entrar com a execução quando tiver 3 em atraso. Por isso, muitas vezes, que surge a ideia que tem que ter 3. Não é que na defensoria eles fazem isso já como uma forma de não ter tanta gente, entendeu? Porque tem uma procura muito grande. Então, é isso que acaba acontecendo. Que não compensa entrar com menos de 2 meses em atraso. Mas não é que exista essa regra. Com um dia de atraso, você pode entrar. Ah, a Lari fez uma pergunta legal, gente. O que difere o processo de primeira instância e segunda instância? Na primeira instância, quem decide é um juiz ou uma juíza, né? Mas é uma pessoa. Tudo que envolva o menor, tudo que tem criança envolvida, tem o Ministério Público também. O Ministério Público é como se ele fosse um protetor da criança ali, tá? Então ele vai lá, dá uma lida em tudo que tá acontecendo. Então, tudo que a gente faz em primeira instância, o Ministério Público vai lá, dá uma olhada e dá um parecer. Olha, eu concordo, eu não concordo, eu acho que deveria fazer isso. E o juiz é quem manda. Então, o juiz lê o que o Ministério Público acha. Vai ter vezes que o juiz vai concordar, mas o juiz tem a liberdade de não concordar também. Beleza, aí o juiz dá a decisão. Digamos que o juiz, aí beleza, saiu lá improcedente a ação, tá? Perdeu em primeira instância. Aí ele fala, ah, não, eu não tô feliz. Digamos que era uma revisional para baixar a pensão e o juiz falou, não vai baixar a pensão. Perdeu em primeira instância. Aí vai subir para a segunda instância. Stephanie, como que é lá na segunda instância? Na segunda instância, em vez de ser uma pessoa, são 3 desembargadores. Desembargadores são normalmente juízes mais velhos, né? São juízes que tenham, são ótimos juízes. Eles têm que fazer uma pontuação para subir de cargo. É tipo um cargo acima do juiz. Gente, eu tô falando de forma muito
o mais didática possível, tá? Não tô falando nada técnico, senão alguma colega me vê e fala, nossa, ela tá falando tudo errado. Então eu tô falando de uma forma entendível. Então seria isso, seria como se fossem uns juízes com mais tempo de casa, enfim, com uma pontuação. Os desembargadores. Por que 3? Justamente para nunca empatar. E daí esses 3, junto com o MP, porque o MP continua até na segunda instância, o MP também fica analisando tudo o que está acontecendo, ele vai de novo analisar, o MP vai analisar, nossa, aconteceu isso, e vai falar o voto dele novamente, e daí os 3 desembargadores vai dar o voto, tá? Ah, eu acho que continua assim, eu também acho que continua assim. Digamos que, aí beleza, aí quem tiver mais votos ganha. Aí digamos que continuou, 2 concordaram e continuou assim. Então, manteve, ganhou em primeira e em segunda instância, quando a maioria concordou. Mas digamos que ele não está satisfeito porque um dos desembargadores concordou com ele. Aí ele tem a possibilidade de entrar com mais um recurso para fazer com que falar, olha, mas se um dos desembargadores concordou comigo, eu queria. Então tem ainda esse pequeno recursinho, que não é assim, é para terceira instância, não, é um outro recurso tendo em vista que não foi uma unanimidade. Agora, quando é uma unanimidade, não tem mais o que possa ser feito. Então, isso que seria a primeira e a segunda instância. A segunda instância é normalmente bem mais demorado do que a primeira, tá, gente? Então, tem processo aí que fica anos e anos lá na segunda instância. Agradeço o esclarecimento. Como a justiça vê os casos de pais que ameaçam tirar a guarda da mãe a todo momento, mesmo não tendo condição de criar o filho? Ele vai ter um outro filho em breve e a todo instante usa meu filho para me atingir. Me acusa de gastar a pensão com contas minhas, que meu filho vai se virar contra mim, entre outros argumentos baixos. Posso usar isso a meu favor no processo de guarda? Com certeza, pode sim. Eu já entraria já com a regulamentação mais rápido possível para já ficar com a guarda e ignora essas bobeiras, porque eles falam isso mesmo. Muitas vezes é a forma ali que eles têm de continuar manipulando a situação, né? Mas fica tranquila que ele não consegue, tá? Para uma mãe perder a guarda hoje, a mãe tem que realmente colocar o filho em situação de risco, ou então a mãe tem que de fato ser realmente uma alienadora, tá, gente? A alienação parental é um dos fatores que faz perder a guarda a mãe perder a guarda, o que é uma coisa difícil, mas acontece, tá? Então a mãe não pode fazer essa alienação. Então se resguarda, eu já entraria de cara pedindo a regulamentação justamente para ele parar de usar isso, né? De 330 alimentos provisórios foi para 348. Entendi. Se é que eu conheço, ele vai pagar atrasado. Aí ele coloca mais. E mês que vem ele põe pouco menos. E aí? Esse valor que ele coloca menos, o mês que vem coloca mais. Ele pode fazer? Não, na verdade ele tem que pagar o valor certo, 348 agora, né, sempre. Digamos que ele começa a depositar valores menores, um mês ele põe 340, outro mês ele põe 320 e vai deixando uns valores para trás. Você pode cobrar essa diferença, tá? Você entra com a execução, pede a prisão, mesmo que seja só as diferenças. A Juliana falou, estou xerocando e guardando tudo que gasto com minha filha. Ju, não precisa fazer isso. Gente, é importante. Isso foi uma coisa que a Ju falou que é legal a gente sempre bater na tecla. Não precisa prestar contas do que é gasto a pensão, tá bom? Eu sei que saiu uma decisão esses dias que estava rolando por todas as redes sociais. Agora vai ter que prestar contas. Só esclarecendo que naquela decisão, sabe quanto que era Era 300 salário mínimo. 300? Era 30 salários. Eram 30 salários mínimos. Aquela decisão que saiu e ficou rodando nas redes sociais, eram 30 salários mínimos de pensão. Ou seja,
a mulher recebia mais de 30 mil reais. Aí, mesmo assim, nesse caso, ele conseguiu provar que ela realmente gastava valores e não investia na criança. Eu não cheguei a ter acesso aos autos, né? Mas a emenda, que chama, que é tipo um resuminho do resuminho do resuminho, que eu consegui ver, então era isso. Então, ela realmente estava, tipo, gastando, e mais o problema era que ela deixava a criança faltando coisas. Eu não sei de fato o que é faltando coisas, porque se você ganha 30 mil reais, às vezes, vamos dizer, nesse caso, poderia ser considerado algo ruim ela colocar a criança numa escola pública, por exemplo. Imagina, você ganha 30 mil reais, aí você coloca seu filho na escola pública, aí é lógico que não poderia. Ou então, por exemplo, eu ganho 30 mil reais e o meu filho não tem internet em casa. Eu viro e falo assim, ah, não, mas não tem internet em casa, cortaram a internet. Então, aí nesse caso, que foi o caso daquela decisão, que o juiz pediu que ela prestasse contas. Mas é porque era 30 salários mínimos, tá? E daí vem um monte de cara aí achando que eles pagam 300, 400 reais e a gente vai ter que prestar contas. Não tem que prestar contas, tá, gente? Continua sendo regra. Não existe prestação de contas. Podem ficar tranquilo, não precisa ficar guardando notinha. O único momento que eu peço para as minhas clientes guardarem notinha é quando eles pedem revisional. Aí, nesse caso, a gente acaba tendo que provar que realmente tem a necessidade, tá? Aí mas é nesse momento, entendeu? Não precisa, mas eu vou guardar notinha de tudo. Não precisa, gente. Vou contar pra ele o que eu gasto. Também não precisa. A não ser que você ganhe 30 mil reais de pensão. Aí seria... E não é nem que precisaria. Então, aí você teria que ter uns gastos. A criança ali numa escola particular, aquelas escolas que... pelo menos uns 5 mil, né? Mais ou menos isso. Manter um padrão de vida da criança. Agora, 300 reais não coloca padrão de vida pra nenhuma criança, pra eles ficarem vindo encher o saco, né? Boa noite. O pai da minha filha tinha que pagar 300 reais de pensão nos provisórios. Mas tem mês que ele paga 200 e no outro ele paga 300. O que eu posso fazer pra ele voltar a pagar o valor de 300? Ele está desempregado e o valor que era para ele pagar em valor de desemprego era 40% de um salário mínimo, mas ele não está pagando nem os 300. Ele tem que pagar 40% do salário mínimo, que é 400 e... eu não sei se é 22 ou 26, tá? Mas é 420, eu acho que é 22 mesmo, é 422 reais. Então ele tem que pagar 422 reais. Ah, não tá pagando esses 300, 200, beleza, você vai fazer o cálculo de tudo isso que ele pagou errado e pode pedir a prisão dele, pode pedir a execução por prisão, pra ele pagar essa diferença. Ele vai ser intimado, ele vai ter 3 dias pra pagar, não pagando vai sair mandado de prisão. O pai do meu filho também me cobrou comprovantes de gastos com meu filho. Ele me paga 350 por mês e ele argumentou que eu gasto para pagar contas particulares, sendo que tenho minha renda. Ele alega que o filho dele não gasta tanto por mês. Ai, eu tenho preguiça, né? 350 reais e ele tá se achando Wesley Safadão, né? Ele tá achando que ele tá pagando 50 mil reais de pensão, né? Nem liga, ignora. Eu não vou falar aqui o que você deveria falar, porque senão as pessoas vão falar que eu sou uma advogada com falta de educação, com falta de decoro, mas... Ignora, não comprova nada. Você não vai comprovar nada. Você vira pra ele e fala assim, você tá achando isso? Vai lá e pede a prestação de contas em juízo, então. Fala só isso pra ele. Bom, gente, cheguei aqui. Bom, meninas, eu acho que é isso então, né? A minha ideia é estar aqui... Ah, peraí, Isabela. Vou responder mais essa. Mas como eu faço isso? Porque a defensoria pública daqui está fechada e não consigo contato com a minha advogada. Eu tenho que esperar passar a pandemia para entrar com pedido? Não, Isabela. Você pode entrar com pedido já. O que acontece é que a defensoria pública... Ai, que bom, Tina. Fico feliz que você tenha respondido, porque ele mereceu. O que acontece com a defensoria pública... é que, teoricamente, é pra ela voltar agora em julho, tá? Mas toda vez que tá chegando perto de abrir o fórum e toda essa parte, quando, assim, chegando perto que eu digo é 3 dias antes,
sai mais uma portaria falando que vai ficar mais 15 dias fechado. Isso tá acontecendo desde o dia 17 de março. Então, eu não sei se de fato vai abrir agora, em julho, ou se vai ficar de novo mais 15 dias fechado. Então, você já poderia entrar, mas teria que ser com advogado particular, né? Porque, infelizmente, a Defensoria Pública, ela tá trabalhando em alguns locais por mensagem de WhatsApp, só que em casos urgentes. E os alimentos, por mais absurdo que pareça, não entrou em assuntos urgentes. Então, infelizmente, eles não estão atendendo alimentos como urgentes. Mas, através de um advogado particular, você consegue entrar sim, tá? Bom, meninas, então é isso. Eu pretendo estar aqui toda quarta-feira, tá bom? Eu acho que vocês podem... Se vocês quiserem, as meninas normalmente colocam ali um dia antes, mais ou menos, falando, olha, amanhã a advogada vai estar aqui. Se vocês quiserem mandar algumas dúvidas por lá, porque daí eu já faço tipo um roteirinho e vou respondendo. E lógico, vou respondendo as dúvidas ao vivo também. Mas é isso, se vocês tiverem sugestões de um tema que seja pra gente conversar um pouco mais a fundo. Ah, Stephanie, vamos falar semana que vem só sobre isso. Beleza, só vão mandando as sugestões lá que eu tô aqui pra... O advogado particular compensa? Sai muito caro? Então, Isabela, na execução de pensão, nesse momento tá complicado para todo mundo, até para os advogados. Então, tem muitos advogados que a execução é a cobrança da pensão em atraso, que os advogados estão deixando para receber só na hora que sair a pensão, tá? Então, assim, é questão de conversar, é questão do advogado. Gente, depois não vai chegar no advogado falando, ela falou que tem que fazer isso. Não. Mas é que tem muitos advogados que estão fazendo isso, no caso de execução de pensão. Então, acaba compensando. Depende do valor também que está sendo devido, mas vale a pena dar uma conversada e ver se tem essa possibilidade. Doutor, posso pagar depois? Quando receber? E ver também se esse valor vai compensar. Às vezes, digamos, o seu é de diferença, né? Digamos que vai dar R$500 a diferença. Você vai ter que pagar R$500 para advogado? Não vai compensar, né? Então, vale a pena colocar na ponta do lápis, dar uma olhadinha. Vou precisar muito tempo, cara. Eu não entendi, Ju. Se demora muito tempo? Eu não entendi mesmo. Mas então é isso, meninas. Convido vocês todas aqui para curtirem a página. Todo dia eu fico gerando conteúdo lá, tá? Lá no Instagram também tem o Advogo para Elas. Amanhã a gente vai estar falando de abuso sexual, como identificar nas crianças, como abordar esse tema e como ensinar as crianças a se prevenirem. Então é bem legal, vai ser bem bacana com uma psicóloga. E eu aguardo todas vocês lá. E semana que vem estarei aqui novamente. Não esqueçam de colocar mais mamães aqui no grupo que possam querer tirar dúvidas também. Super beijo, até mais!